Salve da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Aleluia, Deus é lindo demais, Deus é maravilhoso. Eu gosto sempre de glorificar a Deus quando tenho oportunidade, seja em que for, porque Ele verdadeiramente é poderoso, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. O que eu digo para Deus é que diminua eu, Pai, para que Tu cresça, amém? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, aleluia, Deus. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, aleluia, Senhor Jesus. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, aleluia, mais e mais. E como serafins, se cobre o rosto diante a Ti. Esconda o rosto, esconda o rosto para que veja Tua face em mim. E que diminua eu, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais, no Santo dos Santos. Só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, e só Tua graça me basta em Tua presença. Mas ó, no Santo dos Santos, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é prazer. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Amém, igreja? Eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela oportunidade, de estar louvando aqui, de estar ministrando a palavra do Senhor Jesus. É uma responsabilidade grande. Quando nós estamos aí sentados, que a gente vê aqui os pregadores falar aqui, a gente fica assim, mas quando nós temos a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, o negócio é tenso, o negócio é tremendo. Você consegue começar a compreender que a dependência é só dele. Porque nós não podemos nada, nós não conseguimos nada, mas Ele pode todas as coisas. Hoje é culto de libertação, estou certeza que Deus, Ele preparou uma palavra, o Espírito Santo preparou uma palavra para a igreja, e que em nome de Jesus a igreja vai compreender aquilo que Deus quer, e você vai sair daqui liberto, você sai transformado, renovado, amém? Sem delongas, a palavra está no livro de Marcos, capítulo número 15, aleluia, Deus. O Senhor é santo, Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor Jesus. Amém? Marcos capítulo número 15. E diz assim: Jesus culpado por Pilatos. Diz 1. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes com os anciões e os escribas e todos no sinédrio tiveram conselho, então ligando Jesus, levaram a entregar a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu é o rei dos judeus? E ele respondendo disse: Tu diz. E os principais dos sacerdotes acusavam muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilato interrogou outra vez, dizendo: Nada responde? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhou. Aleluia, Deus. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhe um preso qualquer que eles pedissem. Diga assim, ó, que eles pedissem. Aleluia. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros antinadores, tinha um motim cometido uma morte.
E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhe tinha feito. Diga, a multidão. E Pilatos lhe respondeu dizendo: que queres que solte o rei dos judeus? Amém, igreja? Igreja de Deus, pode se sentar, por favor. Como nós sabemos, Deus, Ele tem o seu tempo determinado para todas as coisas na vida, né? Há tempo para Deus para todas as coisas na vida. Esse texto que aqui lemos fala sobre a crucificação de Jesus. Essa primeira parte aqui é uma parte onde, até onde eu li aqui, se parasse aqui nesse momento, estava tudo lindo, estava tudo perfeito. Amém? Vocês vão entender. Então, mas Deus, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Assim como Deus tinha um tempo de Jesus aqui na terra. Teria que acontecer que Jesus ia ter que morrer por mim, ia ter que morrer por você. Mas se nós formos analisar o texto, até esse versículo 9, as coisas estão tudo tranquilo diante de Jesus. Porque pegaram Jesus, os fariseus pegaram Jesus, trouxeram, apresentaram, e ali eles começavam a falar coisas diante de Jesus, né, que Jesus tinha cometido, sendo que Jesus ele não tinha cometido, né? E aí Pilatos pergunta para ele: você não vai falar nada? E Jesus, com a sua simplicidade, ele simplesmente fica quieto. E ele se maravilhou. Então ali nós já tem um ponto positivo, porque o governador Pilatos, ele já, por ele, eu libero. Eu estou vendo que esse homem aqui, ele não tem cometido o que esse povo tem falado, né? Ele não expressou isso aqui, mas dá a entender que, pela maravilha pelo que ele se maravilhou, esse homem não tem. Porque havia no caso 3, né? Que havia sim culpado de coisas que certamente tinha cometido. Mas só que a situação, a decisão estava na mão do povo. E é por isso que eu pedi a vocês, para vocês falarem assim. Eu pedi para vocês falarem, e eles, né, que eles pedissem, porque no dia da festa, eles tinham o direito de fazer um pedido para liberar uma pessoa, né? Então, certamente que Jesus ia ser solto. Mas como eu torno a dizer, o tempo que Deus teve que acontecer, aquilo teve que acontecer. Mas, irmão Léo, por que você está falando isso? Porque aquele povo que estava ali diante de Jesus era o povo que andava atrás de Jesus. Aquele povo que estava ali diante de Jesus era um povo que conhecia, que via as obras de Jesus. Tão certo que eles não tinham certeza do que Jesus fazia, que Jesus tinha feito, que Jesus tinha pecado diante de Deus, né? Mas nós fomos lá para o livro de, aleluia a Deus, lá no livro de Lucas, no seu capítulo 5, versículo 17, a Bíblia vai nos dizer sobre, aleluia, que Jesus, ele estava em uma casa, e ali Jesus estava ensinando, e ali havia, né, sacerdotes, né, ali havia doutores da lei, ali havia fariseus, e ali também havia uma multidão diante daquela casa. Foi quando os 4 homens levaram o paralítico, né, para ser curado. A Bíblia diz que a multidão era tão grande, Otávio até pregou sobre isso aqui, a multidão era tão grande que aqueles homens não conseguiram levar até Jesus, tiveram que ir por cima, pelo telhado, descer aquele homem. Então nós entendemos que os fariseus estavam ali, né? Nós entendemos também que os doutores da lei estavam ali, nós entendemos que a multidão estava ali. Amém, igreja de Deus? O interessante é que tudo isso, quando Deus, o Espírito Santo começou a falar em meu coração, é que essa multidão são crentes, são pessoas que quem crucificou Jesus foi crente, pessoas que andavam, pessoas que entendiam da palavra de Jesus, pessoas que estavam ali, Jesus ia aqui, ele estava atrás, Jesus ia do outro lado e ele estava atrás, pessoas que queriam, pessoas que vinham buscar a presença do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. No capítulo de Marcos, não precisa abrir não, igreja, pode ficar tranquilo, que eu fiz o estudo, hoje não é culto de doutrina não, mas o Espírito Santo, ele me levou alguns versículos, aleluia, Senhor Jesus. No capítulo de Marcos, seu versículo 6, vai dizer assim, ó, que logo após, quando os apóstolos de Jesus vieram, eles foram pregar a palavra de Deus, quando eles vieram,
eles estavam tão maravilhados com o que fizeram, que começou a falar Jesus, e a Bíblia diz que a multidão estava com ele. Repare o que diz aqui, ó. Marcos 6, a partir do 31. E ele disse-lhe: Vindes, logo após quando os discípulos chegaram, vinde-vos aqui à parte ao lugar deserto, e repousai um pouco, disse Jesus, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Aí diz o 32, e foram só num barco para um lugar deserto. Aí a Bíblia entra aqui, ó, 33, ele fala: e a multidão viu-os partir, muitos conheceram, né? A multidão viu Jesus e muitos conheceram. Então correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram primeiro do que ele e aproximou-se dele. Ou seja, a multidão viu que Jesus ia partindo e a multidão falou: ali é o mestre, ali é o Todo-Poderoso. E eles correram a pé pela cidade. Agora imagine Jesus pelo mar, que certamente está cortando um caminho, e ele sai cortando as cidades e ainda chegaram primeiro do que Jesus. Mas o interessante é que, olha o que Jesus faz. Aleluia a Deus. E Jesus, 34, e Jesus saindo, viu uma grande multidão. Aleluia a Deus. E teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então começou a ensinar-lhe muitas coisas. Aqui mais uma vez a gente vê Jesus ensinando aquele povo que crucificou Jesus. E mais, Jesus ele tinha compaixão com aquele povo. Jesus ele teve compaixão com aquele povo. Jesus ele tem compaixão comigo. Jesus tem compaixão contigo. Aleluia, Deus. Tinha que acontecer, ele tinha que morrer por mim, morrer por você. Ele teve compaixão sobre as nossas vidas. Aleluia, Senhor Jesus. E aquele povo naquele momento poderia pelo menos ser grato ao Senhor Jesus. Nós poderíamos ser gratos diante do Senhor Jesus, porque Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Nós precisamos ser gratos diante do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Precisamos ser gratos. O interessante é que nós vamos ver muito aqui na Bíblia momentos que a multidão sempre vinha e atrapalhava. A multidão muitas vezes pode atrapalhar a sua vida. A multidão muitas vezes pode atrapalhar a minha vida. E a pergunta que Deus ele me deu para fazer a igreja me fazer é: quem estamos sendo diante de Jesus? Quem estamos sendo diante da multidão? Será que nós estamos sendo uma multidão que estamos crucificando Jesus também? Ou será que nós estamos sendo uma multidão que é grata ao Pai? É grata às coisas que Deus tem feito em nossas vidas? Eu não estou exortando a igreja de Deus, mas essa exortação primeiro foi a mim, né? Essa exortação primeiro começou em mim e minha vida. Aí, dando continuidade ao texto que iniciamos, aí diz no 10, porque eles bem sabiam que por inveja os principais dos sacerdotes tinham entregado. Diz o 11, mas os principais dos sacerdotes incitavam a multidão para que fossem solto Barrabás. E Pilatos respondendo lhe disse-lhe outra vez: que quere, pois, que faça daqueles a quem é chamado rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: mas que mal fez este? Cada vez clamavam mais: crucifica. E então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, olha a multidão mais uma vez, soltou-lhe Barrabás e açoitou Jesus e entregou a ser crucificado. Então você vê que aqui a multidão ela não teve, né, compaixão, ela não teve misericórdia, ou seja, isso vem de Deus, a compaixão, a misericórdia vem de Deus, mas ela não foi grato a Deus, porque Deus, momentos, Jesus chegou, ensinou, Jesus pegou e pregou, Jesus não tinha o que eles condenar, eles simplesmente, por ser influenciado, eles foram lá e crucificaram Jesus. E mais uma pergunta: quem nós estamos sendo? Estamos sendo influenciados ou estamos influenciando outras vidas? Quem nós estamos sendo em meio à multidão? Como está a gente diante da multidão? Estamos influenciando outras vidas? Estamos ensinando aquilo que nós estamos aprendendo diante de Jesus? Ou nós simplesmente estamos escutando e simplesmente não praticando? Aleluia, Deus. No livro de Mateus, no seu capítulo 20, a Bíblia vai dizer sobre a cura de 2 cegos.
E diz assim: e saindo ele de Jericó, seguia uma grande multidão. Repara a multidão. Uma grande multidão. E eis que 2 cegos assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão repreendia, para que se calasse. E eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: que quer que eu vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos e logo viram, e eles os seguiram. Amém? Repara mais uma vez uma passagem da multidão. Repara como eu te falei, certos momentos na Bíblia, a multidão estava atrapalhando. A multidão conhecia o Senhor Jesus, mas a multidão conhecia, e quando a pessoa queria algo de Jesus, a multidão simplesmente interrompia. A multidão simplesmente: peraí, rapaz, você está incomodando o mestre, deixa o mestre. Só queria para si, como diz aquele ditado: venha a nós e venha a nós. Quem nós estamos sendo dessa multidão? Quem nós estamos sendo diante de Jesus Cristo? Quem você tem sido diante de Jesus Cristo? Como você está se comportando em meio a essa multidão? Aleluia. Jesus, Ele está te ensinando, Jesus, Ele está me ensinando. Existe uma multidão aí fora que está nos olhando. Existe uma multidão aí fora. A Bíblia vai nos dizer que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. E a coisa feia, a coisa triste, muitas vezes a gente vê a pessoa falar: eu ser crente que nesse crente, que testemunha esse crente tem? Às vezes nós estamos como aqueles homens que estavam repreendendo. Às vezes nós temos repreendido pessoas, as pessoas querem se aproximar do Pai, as pessoas querem estar na casa do Pai, querem vir buscar, a pessoa: olha, eu fiz um propósito, irmão. Às vezes fala isso com nós, com crente, que aqui é para crente. Se você ver todos os versículos, todas as partes que eu falar da multidão, era crente, pessoas que cria, porque crente é aquele que crê. Então, pessoas que conhecia. Aqueles que não conhecem, Deus vai pegar leve, né? Mas aquele que conhece, Deus aí já vai olhar: pera ainda, você conhece varão, você conhece varoa, né? Então, entenda que aquele povo ali estava repreendendo. Muitas vezes, é isso que nós temos que acontecendo. Tem pessoas que vêm para crente e falam assim: varão, varoa, eu vou buscar aí, eu tenho fé em Deus que vai dar certo. E você vai repreender. Quem é tu, rapaz, para fazer um negócio desse? Quem é você, beberrão, um cachaceiro desse? Quem é você, usuário de droga? Quem é você? Às vezes que você não fala com a palavra, mas os pensamentos, né? E você, quem é você que está falando uma coisa dessa? Você não vai conseguir. E tem uns que ainda falam assim: meu irmão, o seu negócio está difícil, sua coisa está estreita. Às vezes as pessoas estão repreendendo. Às vezes nós, dentro das nossas casas, estamos repreendendo nossos parentescos. Nós não estamos sendo exemplo para nosso parente. E nós queremos estar vendo nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nossos filhos diante da presença do Senhor. Mas quando Ele olha a nossa vida, é uma vida que, em vez de nós repreender, nós estamos sendo pessoas irrepreensíveis. Ou seja, eles falam assim: como está repreendido ser uma pessoa como essa pessoa aí? Né? Então, igreja de Deus, nós em meio da multidão, nós não podemos ser pessoa irrepreensível. Nós temos que andar ao lado de Jesus. E quando vê que aquele está precisando, a gente tentar abraçar: venha para cá, meu irmão, ó, o lugar é aqui, ó, é Jesus. Ele sim, Ele pode te dar cura, Ele pode te dar transformação, Ele pode lhe dar restauração, Ele pode lhe dar tudo o que você pensar. Creia no Senhor, confia nele, ergue a sua cabeça: venha, meu irmão, Ele fez por mim, eu estou andando atrás dele aqui, porque Ele fez na minha vida, Ele fez na minha casa, Ele fez na minha família, e Ele vai fazer na sua casa, Ele vai fazer na sua família. Aleluia, Deus. A multidão aqui pedia para que eles se calassem. Cala a boca, você está incomodando o mestre. Peraí, cala a boca, rapaz. Mas aqueles homens continuavam a gritar, e a multidão: cala, peraí, rapaz, peraí, minhas palavras, né? Peraí, cala a boca aí, rapaz. Muitas vezes a gente quer fazer outras pessoas se calar. Muitas vezes a gente está nessa forma, querendo fazer as pessoas se calar. Mas as pessoas, o mundo está gemendo. Repara que o mundo está gemendo. As pessoas estão de uma forma que estão sensíveis. Ao mesmo tempo que a gente fala assim, ó, não, o mundo está aí, a galera está em farra, está em festa, está naquilo. Mas eles estão sensíveis. Se você der uma palavra de Deus, eles choram diante de Deus. Porque o mundo está sensível. Nós precisamos falar, nós precisamos mudar o quadro da situação. Nós precisamos inverter essa situação, porque nós temos que ser diferente de meio à multidão. Quem você está sendo diante de Jesus em meio à multidão?
Será que você está sendo acolhedor? Ou será que você está sendo afastador diante de Deus? Torno a dizer, não estou exortando. Isso aqui, Deus já tinha falado. Deus vinha falando no meu coração. Eu louvo a Deus que no dia que o presbítero ligou para mim, mandou mensagem para mim, ele falou assim: varão, o pastor Bruno botou seu nome na escala para pregar. Você vai pregar no dia 5. Eu falei, Jesus. Eu falei, meu irmão, não é abrir o culto primeiro não, varão. Aí ele, fique em paz. Fique em paz, né? E Deus, ele é tão maravilhoso, tão perfeito. Eu glorifico tanto a Deus na minha vida, que quando chegou a noite, eu gosto de ler, eu costumo ler toda noite a palavra do Senhor Jesus, né? E sempre quando eu vejo tem algumas coisas que Deus toca, o Espírito Santo toca em nosso coração, e a gente escreve, né? E eu tinha escrito sobre multidão. Eu falei, rapaz, aqui tá uma palavra, Deus vai, o Espírito Santo vai me mostrar. E quando chegou no dia que o irmão falou comigo, à noite eu fui ler a Bíblia. Repara, e eu costumo ler por capítulo, né? Ou seja, por livro. Mateus, né? Marcos, Lucas, e eu estou lendo Marcos. E quando eu chego no livro no dia que eu fui ler o versículo, que eu fui ler o capítulo, quando eu abro, cai no livro estava no livro, aquela noite seria o dia de ler o capítulo 15 de Marcos, que falava sobre a multidão. Eu falei, Jesus, isso é bom demais, Senhor. É confirmação da tua palavra, Senhor Jesus. Me ensina, Senhor Jesus, a ser um diferente na multidão, Senhor. E aí o Espírito Santo só vem falando comigo. Como é que eu estou sendo? Como é que eu estou me apresentando diante da multidão? Como é que eu estou me comportando? Será que eu estou afastando? Ou será que eu estou trazendo diante do Senhor Jesus? Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra no seu coração. Tenho certeza que Deus, Ele vai essa noite libertar, Ele vai transformar, como eu tinha falado. A Bíblia, como eu te falei, igreja, a Bíblia em diversos momentos vai falar sobre a multidão, e muitas das vezes que fala sobre a multidão não é trazendo coisas legais, não. A multidão, muitas vezes ela vem para atrapalhar, ela vem para te tirar do foco, te tirar da visão, te tirar da presença de Deus. Mas nós não podemos ser como essa multidão, nós temos que ser diferentes de meia multidão. A Bíblia vai dizer aqui no livro de Marcos, né, seu capítulo 3, que a multidão chegou um momento que estava oprimindo Jesus. Imagina, Jesus andando e ela oprimindo Jesus, apertando Jesus, né, colocando Jesus no canto. E no seu capítulo de Marcos também, número 3, o 20, né, até para comer, Jesus tinha dificuldade, porque a multidão não permitia que Jesus, imagina, irmão Paulo, comesse. A multidão chegando. E aí Deus me trouxe também, lá no livro de Lucas 8:45, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. É uma passagem muito conhecida da igreja, onde a mulher do fluxo de sangue, ela queria chegar próxima a Jesus, ela queria somente tocar nas orlas de Jesus, e a multidão oprimia, a multidão apertava, e ela tentava e nada, e ela ia chegando e nada e tal, e ela persistindo, chegar um momento que ela toca no Senhor Jesus. Repara que a multidão, mais uma vez, ela tentava tirar aquela mulher de receber a sua bênção, mas ela conseguiu vencer, e ela tocou em Jesus, ela tocou, e Jesus falou, quem me tocou? E os discípulos perguntou, Senhor, como é que o Senhor pergunta quem te tocou, Senhor? Olha a multidão ao teu redor, Senhor, todos te tocam. Ele falou, epa, esse toque foi diferente porque de mim saiu virtude. Aleluia, Senhor Jesus, não deixa que a multidão, ela apague, deixa que a multidão, ela não deixe que você consiga a unção do Senhor, que você não consiga, aleluia, Senhor, a virtude de Deus. Amém, igreja? Mas uma passagem que Deus me mostrou sobre a multidão que tentou atrapalhar mais uma vez sobre Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu tinha ouvido falar de Jesus. E ali vem Jesus com a multidão. E Zaqueu, a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Zaqueu queria ver. Agora como dia, como é que Zaqueu ia ver em meio a uma multidão? Sendo que a multidão ainda gosta de atrapalhar você chegar no Senhor Jesus. Você vê. Mas Zaqueu fez o quê? Teve uma estratégia. Zaqueu foi lá e subiu na árvore. E quando Zaqueu sobe na árvore, que Zaqueu vê Jesus olha para Zaqueu e diz, Zaqueu, aleluia, desce daí, Zaqueu, me convenha que vai em tua casa. E a Bíblia vai dizer que de Jesus, mesmo em meio àquela multidão, ele conseguiu enxergar Zaqueu. Jesus, ele está te enxergando, igreja. Seja diferente no meio da multidão, porque Ele está te enxergando. Muitas vezes você vai achar Deus no meio dessa multidão, Pai. Deus está difícil, eu não consigo não, meu Pai. Está muito complicado, todo mundo consegue, Pai, mas eu não consigo, Senhor Jesus. Mas Deus, Ele diz, eu estou te vendo. Aleluia, Deus. Eu estou te vendo sim,
e vou chegar na sua casa, e vai chegar na sua casa assim como chegou na casa de Zaqueu. Aleluia. Hoje a salvação chegou à sua casa, Zaqueu, disse o Senhor Jesus. A salvação vai chegar na sua casa, igreja, mas o ponto principal é você estar ligado com o Senhor Jesus, você ser diferente diante da multidão, você não ser como qualquer um na multidão, um que só quer atrapalhar. Temos que fazer diferente. A Bíblia vai nos dizer que a gente vai colher o que a gente vai plantar. Então, se você planta coisas boas, atitudes boas, gestos bons, honestidade, ser fiel, ser direito, ser reto, buscar o Todo-Poderoso acima de todas as coisas, tenha certeza que vai chegar sobre a sua casa. Igreja, aleluia, Deus. Rapaz, a gente fica tenso, mas quando chega aqui, Deus começa a falar, o tempo passa voando. Eu vou adiantar para a gente, não passar muito do horário, amém, igreja? Então, quem nós estamos sendo diante de Jesus? Nós estamos sendo exemplo? Nós estamos sendo exemplo diante de Jesus? Diante desses textos aqui que Deus, o Espírito Santo, Ele me deu, Jesus também, Ele me mostra, Jesus me falou quando Samuel estava ficando velho e a multidão, olha a multidão mais uma vez, o povo falou assim: Samuel, você já está ficando velho, Samuel. Nós queremos um rei, Samuel. A multidão escolhe um rei. Repara que a multidão mais uma vez toma uma decisão precipitada. Mas Samuel, ele era homem de Deus. Samuel, ele orava a Deus. Ei, igreja de Deus, diante da multidão, ore ao Senhor Jesus. Não toma decisão como a multidão aí fora toma, não. A multidão até muitas vezes no meio de nós, dentro da igreja, toma, não. Ora a Deus. Pergunta a Deus. Eu estava para comprar um carro. Meu amigo, foi tanta oração que só Jesus na casa. Orava a Deus: Senhor, é esse, Pai. Deus mostrava, eu chegava lá. Meu Pai, se tiver algum empecilho, não é teu. Não dava certo. Ia olhar outro: Deus, se tiver algum empecilho, não é teu. Até quando Deus falou: é esse. A pessoa era serva de Deus. Apareceu uma pessoa no meio para comprar, mas chegou na hora, eu falei: Deus, como eu tenho orado o Senhor, descansei no Senhor, se for no Senhor, vai dar tudo certo. Que minha irmã falou, descansou no Senhor. Amém, irmã, Deus abençoe. E aí tudo deu certo para a glória de Deus. E então é isso que nós temos que fazer: orar a Deus, ore a Deus, seja diferente do meio, nas mínimas coisas possíveis, ore a Deus. Não tome decisões como a multidão tem tomado, precipitada, que tem quebrado a cara, igreja. Nós somos diferentes diante do Senhor Jesus. Jesus, Ele nos fez livre. Então você não é obrigado a fazer porque o irmão fez assim. Faça diferente, igreja. Ore a Deus. E Samuel, ele orou a Deus, Ele orou a Deus e Deus foi lá e concedeu a vontade do povo. Volto a dizer, a multidão, que foi que a multidão fez? Chegou um certo momento que Samuel vinha antes da guerra, e Samuel vinha para fazer um holocausto diante de Deus, e aquela mesma multidão lá, que tinha pedido a ele um rei, estava acabando com o reinado de Saul. Porque quando ele viu que Samuel ia demorar, eles fizeram o quê? Começaram a ir embora, começaram a ir para lá, e fez com que o rei Saul, ele tomasse decisões precipitadas e oferecesse sacrifício a Deus. Sacrifício, holocausto a Deus. E quando Saul chega ali e fala assim: Samuel, Saul, que foi que tu fez, Saul? Senhor, o povo, Senhor Jesus, o povo, Samuel, viu que o Senhor estava demorando e fizeram o quê? Começaram a dissipar, começaram a ir embora. E eu tive que tomar essa... Ele ainda fala que ele não orou a Deus. Então, qual é a decisão que você está tomando diante do povo de Deus? Você tem orado? Você tem buscado? Ora a Deus, peça a direção de Deus. Mais uma passagem, vou adiantar ligeirinho, já acabo já, viu, pastor? Mais uma passagem aqui, que Deus, Ele me mostrou como exemplo, foi quando o povo de Israel estava no deserto. Deus ele tinha tirado aquele povo de lá, mas chegou no meio do deserto, o povo começou a murmurar, sobre, não, como é que pode uma coisa dessa, Moisés? Eles nos tiraram de lá, que comíamos, que bebíamos, trabalhavam, mas tinha nossa comida, tinha nossa bebida, nos trouxe aqui para esse lugar, para morrer aqui nesse lugar. Ei, igreja, você tem murmurado diante de Deus? Você tem sido o que diante da multidão? Você está murmurando diante de Deus? Não murmura não. Não murmura não, porque se Deus te tirou daquele lugar lá, aquele lugar que você sabe, só você sabe aí, e te trouxe a outro lugar, confia nele. Confia no Pai, confia no Todo-Poderoso, que Ele é fiel para cumprir sobre a sua vida. Não murmura não, porque a murmuração custou caro àquele povo, aquela geração nenhuma.
somente Caleb e Josué, né, pastor? Josué e Caleb e sua família conseguiram entrar na terra prometida. E Deus tem uma terra prometida para mim, Deus tem uma terra prometida para você. Essa terra prometida está lá no céu. Essa terra prometida está lá. E Ele está nesse momento lá com Jesus Cristo, com seus anjos, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas um dia Ele nos promete que nós iremos estar lá nesse lugar. Mas nós temos que ser diferente em meio a essa multidão, igreja. Não murmura não, igreja. Aleluia. Não murmura não, porque Ele está vindo. A vinda dele está próxima. A vinda dele está próxima. Quem nós estamos sendo diante da multidão? Quem nós estamos sendo diante de Jesus? Está sendo murmurador e não murmura não. De meio a todas as palavras que eu te trouxe, Jesus, você toma a melhor parte. Repare que o cego, onde a gente lemos aqui sobre o cego, houve um momento que a multidão repreendia, mas houve um ponto positivo naquela situação, que o cego ele não desistiu. Ei, não desista não. O cego não desistiu não, Otávio. O cego ele persistiu, gritando: Senhor, filho de Davi, não desista não. Amém? A mulher do fluxo de sangue, ela não desistiu, como eu disse, né? Mas ela foi lá e ela tocou nas orlas de Jesus, né? Então, avance, né? Zaqueu, ele fez o que? Ele buscou um sacrifício. Se o negócio está difícil para você, ele buscou uma estratégia de vida. Busca a estratégia. Como é que eu devo sair? Com quem é que eu estou andando? Que povo é que eu estou andando? Que multidão? Em que lugar é que eu estou? Eu estou conversando com quem? Porque Deus ele tem zelo com você. Às vezes você tem ido no embalo da multidão. Às vezes no seu trabalho você tem conversado com pessoas que não servem a Deus. Às vezes na faculdade você está andando com pessoas que querem coisas diferentes de você, mas o seu lugar, o lugar onde você quer, é a terra onde mama leite e mel. Amém, igreja? É lá que você quer? Pois é lá que eu quero. Amém, igreja de Deus? Aleluia, Deus. E outro maior exemplo que Deus ele me tirou e que Ele me deu foi onde iniciamos o texto. Jesus, a crucificação de Jesus. Você vê que Ele foi crucificado, Ele tinha certeza. Jesus ele poderia desistir? Sim. Mas Jesus ele não desistiu por mim, Ele não desistiu por você. O negócio estava difícil para Ele, que Ele falou: Deus, se possível for, passe de mim esse cálice. E se você for olhar o texto, Ele não fala uma vez não, Ele fala 3 vezes. São 3 vezes que Ele fala: se possível for, passe de mim esse cálice. Mas Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você. O maior exemplo é Jesus. Como sempre, Ele sempre será o maior exemplo. Ele é o maior exemplo. Ele disse: não desista. Ei, igreja, não desista de Jesus não. Não desista, não seja diferente no meio dessa multidão, igreja. Toma posição de servo, posição de homem de Deus e mulher de Deus. Pede ao Espírito Santo para Ele te mostrar qual é a área que a multidão ela tem te cercado, tem te oprimido, tem tentado te segurar, te prender, não deixar você gritar, não deixar você se encostar em Jesus, porque há vitória para a sua vida. Você é um influenciador de almas, você é um influenciador de vidas. Você é alguém no meio da multidão que é para influenciar, para trazer pessoas para o reino, trazer pessoas para a mudança de estilo de vida, trazer pessoas para lugar onde você sabe que é maravilhoso. É poderoso. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Não sacrifica Jesus, não. Muitas vezes nós estamos sacrificando Jesus mais uma vez, mas Ele já foi morto por mim, morto por você. E quando nós tomamos decisão como uma multidão de afastar, de romper, de não deixar as pessoas se romper a barreira para chegar, quando nós tomamos atitude de dificultar o acesso de outras pessoas, quando nós tomamos atitude de aleluia, Senhor Jesus, que tantas coisas, Deus, que tira as pessoas da presença de Deus, que ser um mau exemplo diante do povo, nós estamos crucificando Jesus mais uma vez. Mas a palavra de Deus vai dizer, aleluia, Senhor Jesus, no livro de, aleluia, Deus, a palavra de Deus vai dizer no livro de João, é um versículo conhecido, 14:6, disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E diante dessa multidão, aleluia, Deus, o caminho, aleluia, Deus, é só Ele.
O caminho da sua vida só Jesus pode lhe mostrar. A multidão, ela não é capaz de lhe mostrar, não. Porque a multidão é falha, a multidão cai, a multidão não permite que você se achegue diante de Jesus. Mas Ele é o caminho que Ele pode te mostrar. Ele é a verdade. Aleluia. A pura verdade. Muitas vezes inventam história dizendo que é verdade. Muitas vezes falam coisas dizendo que é verdade. Mas a única verdade é Jesus, que morreu por mim, que morreu por você. Ele é a vida. E essa vida Deus falou tão forte comigo. Ele é a vida. A vida é o quê? A multidão que crucificou Jesus, tirou a vida dele, mas com isso Ele nos trouxe a vida. Ele nos trouxe a vida. Ele é a vida. Aleluia. Ele é a vida, igreja. Somente Ele é a vida. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Tu é a vida, Pai. Muito obrigado, Deus. Oh. O Senhor é a vida, Senhor Jesus. O Senhor é a vida, Espírito Santo de Deus. Oh. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus. Por nos mostrar, compreender, Senhor Jesus, que mesmo em meio à multidão, Senhor, o Senhor, Deus, não retrocedeu, Pai. O Senhor, não, Pai, desistiu de nós, Senhor. Mas o Senhor falou, não, eu vou morrer por esse povo, porque eu sou a vida, ainda que eles tirem a minha vida, mas eu vou morrer por esse povo. O povo que me conhece, o povo que sabe sobre mim. Eu vou morrer por esse povo e eu vou dar sobre ele a vida. A vida com abundância, a vida que eu vou levar para aquele lugar onde um dia eu voltarei, que eu estarei com meu Pai, mas eu vou levar ele para aquele lugar. Eu vou preparar a morada para esse povo. Aleluia, Deus. Ele é a vida. Amém, igreja de Deus. Seja diferente, minha multidão. Quem você tem sido diante de Jesus em meio à multidão? Essa é a pergunta que Deus, Ele falou comigo. Ele trouxe a mensagem para o meu coração e eu espero que tenha chegado ao seu coração. Quem você tem sido diante de Jesus e no meio da multidão? Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Que o Espírito Santo continue falando no seu coração.